Começamos com um caso que até então era cercado por mistério. Um jovem de 19 anos, ele sai de casa, a família não tem notícias dele até então, isso foi na segunda-feira passada, e o triste desfecho desse caso está no dia de hoje. Tá vendo esse local onde nós estamos mostrando? Infelizmente, o local, o lugar, parece uma estrada de terra, muito mato, né? Ali provavelmente os familiares. Esse é o local onde foi encontrado o corpo de Juan Felipe Rodrigues. E nessa área, primeiro que a família tinha uma esperança muito grande de encontrá-lo vivo, obviamente. Já tinha um cartaz de desaparecido. Tá aqui, é um cartaz oficial da Polícia Civil, Juan Felipe Rodrigues. Volta na tela anterior para mim, por favor, Daniel, antes de girar as imagens. Para mostrar que quando uma pessoa sai de casa e não volta, a primeira coisa que fica para a família é exatamente aquela sensação de que qualquer momento vai entrar pela porta. A não ser que atrás da mesma história, ou no contexto dessa história, tenha algo que coloque uma perspectiva ali diferente disso. E até então, não se tinha um desfecho diferente para essa história, a não ser encontrá-lo, ele voltar para casa. Se bem que todos estavam já meio apreensivos, né? E aí tem o desaparecimento no dia 16, né? Do 6 desse ano, na cidade de Contagem, e a foto que começou a circular. Me dá a próxima imagem e pode deixar lá na tela, por gentileza. Pensa só o que é o desespero. Você que está aí com seu filho, com sua filha, de repente, no grupo de WhatsApp da sua família, dos amigos, dizer o seguinte: fulano de tal desapareceu, fulano de tal saiu e não voltou. O que será que aconteceu? Alguém tem alguma notícia? Começa a disparar isso para todas as pessoas próximas. Mas ninguém dá notícia do Juan. E começa a busca, começa a procura. O passo certo é esse. Logo depois do desaparecimento, não tem essa história de esperar 24 horas. Isso é balela, isso é história que as pessoas contam. Ah, porque precisa esperar 24 horas para fazer um boletim de ocorrência e comunicar o desaparecimento. Não, senhor, não, senhora. Se desapareceu, se tem algo estranho, o comunicado tem que ser feito imediatamente, porque se isso não acontecer, quanto mais o tempo passar, mais fica difícil para procurar. Só que a história de hoje, com o desfecho que nós temos, eu já anunciei, infelizmente, que o Juan, o corpo dele foi encontrado, é de que o que aconteceu nesse período? Com quem ele esteve? Que área de mata é essa? É uma área que está relativamente próxima à casa? Ele vinha sendo ameaçado? Ele estava num contexto de história de que já poderia, inclusive, ter dito, falado aos amigos e parentes que estava sendo ameaçado, que se sentia ali numa situação de que qualquer coisa poderia acontecer, tinha alguma dívida, seja ela, independentemente da situação, tinha alguma dívida. Ninguém sabia. Ou pelo menos, se sabiam, isso não tinha sido contado. E aí, no dia de hoje, infelizmente, como eu disse, foi encontrado. Só que tem um detalhe nessa história que é muito importante. Ele não estava, o corpo não estava ali num local isolado e só. Havia o corpo de um outro jovem também, que é amigo dele. Agora, as possibilidades para essa história vão muito além. Porque até então, quem era considerado desaparecido é o Juan, ou era o Juan. Mas no dia de hoje, além dele, foi encontrada uma outra pessoa. Quem é? Já foi identificado? São amigos? Estavam jurados de morte? Estavam juntos? Estavam sendo perseguidos? Um deles estava marcado para morrer e se estava junto ao outro, para uma queima de arquivo e ninguém ser ali testemunha de um possível crime ou para a identificação de autores de crime, executaram o outro. O que está por trás dessa história? O dia de hoje começou da seguinte forma: a nossa equipe de reportagem recebeu a informação de que um corpo estava ou tinha sido encontrado em área de mata, em Contagem, e que havia a possibilidade de uma outra pessoa estar junto a um outro homem também. Logo que a nossa equipe chegou ao local da Gisele, né, Gisele Ramos, confirmada a situação, tanto é que você vê o movimento e a polícia lá no local. E aí começou, né, obviamente, a história circular e rapidamente chegaram os parentes de Juan. Olha o local, gente. Aquelas armas foram encontradas no local? Provavelmente, né? Eu vi ali um facão, uma faca. Foi isso que apareceu na imagem? E aqui o local onde os corpos foram encontrados. Nós não vamos mostrar, esse não é o objetivo. Mas precisa esclarecer o seguinte: quem os matou, por quê, no que estavam envolvidos, se eram ou não jurados de morte, se tinham ou não desentendimento, eram ameaçados e quem são os envolvidos.
Tem facão aqui na história, hein? Tem facão, 2 facões, né? Não é isso? Me volta aquela imagem, por gentileza. E aí, só a polícia agora e a perícia para explicar, além do local onde os corpos foram encontrados, como eles foram mortos. Porque se essas imagens ainda vai vir o esclarecimento, se são armas que foram encontradas junto aos corpos, ou se foram encontradas no caminho, ou se alguém indicou esse local onde estavam aqueles facões. Porque aí nós estamos falando provavelmente de uma execução. E será que, para além dos facões, também armas de fogo foram usadas? Qual era a condição? É tudo muito triste, né? Falar sobre isso. Ela já vai entrar, Gisele? Então vamos fazer o seguinte. Daqui a pouco eu vou ter a Gisele ao vivo para trazer essas informações e talvez tentar responder a maioria dessas perguntas ou algumas dessas perguntas que eu fiz aqui agora, que é as mesmas perguntas que a família eventualmente pode fazer, a polícia também vai fazer, porque se trata de uma investigação. Mas nesse contexto, para a gente atualizar, eu já vou pedir nesse momento um trechinho da gravação do dia de hoje no local que a Gisele esteve lá. Rapidamente ela nos enviou, vou trazer esse trecho e na sequência eu quero, já prepara aí para mim, por favor, Fabrício, Daniel e Sancler, a entrevista do tio, que concedeu hoje uma entrevista para a imprensa no local. Quero ver o que ele falou, se ele já tem algum direcionamento para isso. E eu quero resgatar também a entrevista da mãe no último sábado. Foi quando essa história veio à tona, a família desesperada pedindo por ajuda. Primeiro, o dia de hoje, esse fato triste, porque nós estamos atualizando o caso aqui, o Juan que era procurado, agora encontrado morto com um amigo ali ou uma outra pessoa ao lado dele, né? Mas o que a Gisele conseguiu de informação na tarde de hoje? Pode colocar, por gentileza. Foi aqui nesta mata que o corpo de Juan foi encontrado no início da tarde de hoje. O local fica às margens de uma estrada de terra aqui no bairro Liberdade 2, em Contagem. Neste momento, o rabecão e a perícia da Polícia Civil estão aqui. Os policiais, junto com os parentes de Juan, estão no meio da mata tentando retirar os corpos de lá. É um local de difícil acesso e por isso envolveu muita gente. Eles estão usando facões, foices para conseguir retirar. Ao lado de Juan também havia um corpo de um outro rapaz que ainda não foi identificado. Neste momento, então, a gente acompanha aqui o trabalho da perícia da Polícia Civil. Essa informação da Gisele é muito importante porque isso aconteceu agora há pouco, nós estamos falando de horas atrás, por volta de 3, 4 horas da tarde. Naquele momento ainda não se tinha a identificação de quem estava ao lado do corpo de Juan, mas a família o identificou. Fotos chegaram aqui para a nossa redação, em circunstância nenhuma nós colocamos no ar, mas era possível sim fazer o reconhecimento visual dos dois, tá? As roupas estavam preservadas, a gente não pode falar em... os detalhes que a gente traz são detalhes difíceis, porque... Para a família, principalmente, ao descobrir isso, né? A gente fala assim, a família quer descobrir se a pessoa está viva ou morta porque tem que dar a virada de página. Mas é difícil de falar, mas o corpo do Juan foi reconhecido imediatamente. Agora, quem é o outro rapaz? Se for possível, ainda volta naquela questão dos facões, porque a Gisele também traz uma informação importante, que foram usados facões no dia de hoje na mata para se chegar ao corpo. E, de fato, entre as imagens que foram divulgadas, mata fechada. E aquela imagem mais aberta que são... Olha só, gente, como os detalhes são importantes, né? E aí é o trabalho da polícia, obviamente. Não há detalhe de sangue na faca, pelo menos visualmente. A polícia tem um produto que usa quando quer desvendar casos mistérios, né? Que, enfim, são histórias que são difíceis de se desvendar, que consegue apontar em qualquer objeto, em qualquer local, qualquer que seja o vestígio, mesmo mínimo de sangue. É possível. Não sei se é o caso dessa situação, se foram equipamentos utilizados para se chegar, abrir a mata mesmo, para se chegar aos corpos. E uma lanterna também. Enfim, as circunstâncias e como, nós ainda não sabemos. Mas voltando à imagem, por gentileza, aquela imagem mais aberta, onde o local do corpo, olha só, gente, é um local afastado, a gente pode afirmar isso, sem sombra de dúvida. Foram executados no local ou foram mortos numa outra região, numa outra circunstância que precisa ser investigada e os corpos deixados ali. Quem encontrou? Quem o encontrou? Será que pessoas que estavam passando, já estavam em avançado estado de decomposição, perceberam um cheiro, desconfiaram e foram até o local? Ou já era a própria família com informações e buscando aí, enfim, encontrar o Juan e talvez até a família do outro rapaz, eu não sei se já tinham ciência disso também, do desaparecimento dele, e aí o desfecho dessa história. Como eu disse, o que é, Fabrício? Ok, obrigado.
O certo é que quando a notícia se espalha e os familiares chegam ao local, aí a confirmação vem imediatamente. Já está no ponto a entrevista do tio, acabei de receber a confirmação. Eu penso que, primeiro, os nossos sentimentos a todos os familiares do Juan, do outro rapaz ainda que a gente nem tem a identificação, mas o tio trouxe hoje, né, falou conosco, falou com a imprensa de uma forma geral. Talvez ele já tenha alguma informação, talvez ele tenha repassado alguma informação. A entrevista é novidade para mim também, como é para o senhor e para a senhora que estão nos acompanhando aqui agora. Então vamos ouvi-lo, vamos ver o que ele traz de informação em relação ao caso, para a gente começar a contextualizar o que pode ter acontecido. Por gentileza. Montamos uma força-tarefa para estar buscando, né, informações, alguma notícia sobre o Juan, né, e fizemos bastante busca em mata, hospitais, IML, e hoje, infelizmente, numa dessas buscas deparamos, né, com o corpo dele, que na verdade é o nosso intuito maior, é encontrar, né, o corpo do Juan, poder dar ele um sepultamento digno, e depois daqui é chorar o luto e ponto final. O que aconteceu, o porquê, as causas, isso aí a família não quer saber, né? E o nosso intuito maior é esse: encontrar o corpo do Juan, fazer um sepultamento digno e acalmar o coração, porque a incerteza é que mata, né? A gente não sabíamos, né, se ele estava bem, se ele estava como estava, mas hoje, infelizmente, tivemos essa péssima notícia, mas também é uma notícia no qual vai acalmar o coração da família, né? Por um lado, acalmar no sentido de descobrir o que aconteceu, mas, por outro lado, eu imagino que é um desespero imenso, porque vem a confirmação, claro, que prevalece o desejo e a vontade de encontrar, ou até então seria encontrar o Juan vivo. Para além do tio do Juan, que concedeu essa entrevista, nós temos que pensar que existe a família do outro rapaz também nessa história, né? Quem é esse outro rapaz? Será que alguém já conseguiu a identificação? Será que a família desse jovem também sabe? E as circunstâncias dos dois terem sido encontrados lá. A Gisele já está posicionada? Gisele já está aqui no vídeo comigo? Gisele, eu já venho com você, só para você trazer os esclarecimentos que tem sobre tudo isso. Você esteve no local, eu já estou na sequência aqui contando parte do que aconteceu. Acabamos de ouvir a entrevista do tio do Juan, mas antes de chamá-la para você trazer as informações e atualizar, eu quero pedir aqui agora, eu já venho com você, a entrevista da mãe do Juan no sábado, quando ele estava desesperada ainda, né, Gisele? Sem saber do filho, sem ter notícias, pedindo por ajuda, o cartaz que nós acabamos de mostrar, mas eu sei que tudo isso você vai conseguir atualizar na sequência. Então, eu peço só esse tempo de chamar aqui a entrevista da mãe do Juan, quando ela ainda não tinha um desfecho dessa história, e imaginava, obviamente, encontrar o filho vivo, e agora, hoje, o dia para ela, essa segunda-feira é diferente. Já venho com você, minha amiga, a entrevista de sábado da mãe. Espero encontrar vivo, mas se por um acaso ele não estiver entre nós mais, eu quero pelo menos o corpo dele para me fazer um enterro digno, porque tá doendo demais. Tô sofrendo muito, cheio de planos de alugar uma casa, arrumar um serviço e morar com a namorada dele. Até falou de trazer até o pai dele, que é de Montes Claros, que tá aqui. Falou assim, eu vou trazer meu pai para morar com a gente, tudo. E um jovem muito especial para todo mundo gostava dele, os vizinhos aqui, tudo é prova, pode confirmar o que eu tô falando. Era muito bem calhão, não tinha maldade com nada. E eu não conhecia a amizade de fora dele. Conhecia só os amigos aqui próximos mesmo, que é vizinho. Se ele tinha alguma rixa com alguém, alguma, como se diz, igual você perguntou se alguém estava ameaçando ele, eu não sei te dizer, porque ele não passou nada para mim. A gente está acostumado a ouvir desde criança que coração de mãe não se engana, não é? Não é isso que a gente escuta bastante? Coração de mãe não se engana. E a mãe, nessa entrevista ainda no sábado, o início da fala dela era no contexto de uma possibilidade já de encontrá-lo sem vida, sabe? Eu não tinha escutado essa entrevista, eu não tinha visto essa entrevista, estou vendo pela primeira vez. Eu acho que ela já sentiu alguma coisa nesse sentido, viu, gente? Com toda sinceridade, pelo contexto dela de fala.
e pelo contexto da fala do tio hoje, agora há pouco, na tarde de hoje, ou seja, horas atrás, parece que já caminhava nesse desfecho de história de que o Juan não estaria vivo. E nesse sentido, nos faz perguntar o que realmente está por trás da história, porque a própria mãe também acabou de nos dizer que ela não sabia de ameaça, que não sabia que o filho poderia estar numa situação de desespero, ou sendo procurado, ou vai saber o quê, né? E aí tem um contexto desse outro rapaz ainda que ninguém sabe dizer quem é esse outro jovem, se foi amizade, se eles estavam juntos, se um estava marcado para morrer, o outro estava lá, e enfim, o desenrolar, porque é só a investigação para nos trazer essas respostas. Mas, Gisele, agora sim com você, vamos lá, tem muitas perguntas sobre esse caso. Eu vou deixar você contar desde o momento em que você chega ao local. Nós mostramos por diversas vezes, Gisele, uma área de mata, uma terra batida, pareceu ser um lugar afastado da cidade, porque não tem um poste de energia no local. Então, assim, quando você chegou ao local, o que você conseguiu desvendar desse mistério? Será que eles foram mortos no local? Os corpos estavam mais afastados em relação à estrada? Como é que chegaram a esse local? Tiveram acesso? Quem encontrou esses corpos? Está perto da casa? Não está perto da casa? Enfim, o que você tem de informação em tudo que nós estamos mostrando até agora? Uma boa noite para você. Ei, Moreira, boa noite para você, boa noite para o pessoal de casa também. Pois é, a gente estava a caminho aqui do bairro Liberdade 2, em Contagem, para acompanhar mais um dia de buscas ao Juan. Isso, os amigos e parentes estavam desbravando essa mata fechada que fica próximo a uma estrada de terra, um lugar super deserto. E a gente estava a caminho quando fomos informados de que o corpo do Juan havia sido encontrado. E junto dele o corpo de um outro rapaz sem identificação. E aí a gente se dirigiu ao local, é um local de difícil acesso. Os próprios policiais da Polícia Civil tiveram muita dificuldade para poder acessar e encontraram esses corpos já em avançado estado de decomposição. A perícia esteve no local, Moreira, e eles não gravam entrevista, mas eu conversei com um dos peritos em off. Ele me disse que havia vários disparos de arma de fogo nos dois corpos. Os dois estavam sem documentos, por isso a gente não consegue identificar o outro rapaz, né? Mas os parentes do Juan foram até o local, foram eles que encontraram o corpo do Juan no início da tarde. Há 7 dias, eles já estavam fazendo essas buscas. Passavam dia e noite dentro da mata, usando facões, usando foice, lanterna, vários equipamentos para tentar achar o corpo do Juan. Eles sabiam... Oi. Desculpa te interromper, é só porque a gente está mostrando as imagens para a gente contextualizar exatamente no que você está contando. Apareceu aqui na imagem, tem nas imagens aqui, 2 facões e uma lanterna. Esses facões estavam próximos aos corpos ou facões que foram usados justamente para abrir a mata e chegar aos corpos? Não, eles foram usados para abrir caminho, porque Sim. É uma mata que tem muitas árvores, é uma mata alta, sabe? Então, para eles conseguirem ter acesso, eles tiveram que capinar ali aquela mata, né, para conseguir ter acesso. E tinha um córrego, parece que eles tinham que subir um morro, depois descer. Era um local, assim, realmente de difícil acesso. Até nesse ponto, a polícia acredita que eles foram mortos lá no local. Os corpos não foram levados até lá porque é realmente difícil chegar. Todo mundo teve dificuldade para chegar lá, inclusive a Polícia Civil. E aí o que chama atenção é que são 7 dias de desaparecimento do Juan e no dia seguinte em que ele sumiu, os vizinhos ali do local, é um local ermo, tem alguns sítios, o pessoal disse que ouviu barulhos de tiros, né? Pelo menos 10 disparos de arma de fogo. Seria na terça-feira? E aí, nesse dia, na terça-feira, na madrugada, isso, por volta de uma hora da manhã da terça-feira. Aí eles chamaram a polícia foi até o local, fez buscas, mas não encontrou nada. Mas estava de noite, a gente sabe que fica mais limitado, né, esse trabalho. E aí no dia seguinte a família já começou a entrar dentro do mato para procurar, para tentar achar. A comunidade toda se mobilizou. O tio do Juan estava muito envolvido, tomando a frente mesmo disso, porque eles queriam de qualquer jeito encontrar o corpo do Juan. Eles sabiam que alguma coisa já tinha acontecido, sabe? Eles
Inclusive, eles falam que eles não querem pedir justiça, eles não querem saber quem fez isso, por que fizeram isso. Eles só queriam achar o corpo do Juan para enterrar, fazer um velório e um enterro digno, né? Para a mãe do Juan, que está muito abalada, ela tinha esperanças ainda de encontrá-lo com vida, mas infelizmente essa história teve esse desfecho triste, né? A gente estava acompanhando esse caso desde sábado, tentando aí ajudar, né? A gente sabe que quando a imprensa entra no caso, as coisas ganham força e a gente queria de qualquer forma ajudar, mas infelizmente o corpo do Juan foi encontrado e aí o Rabecão esteve no local, levou o corpo dele e o corpo do outro rapaz também para o IML. A família também seguiu para lá para fazer todo o procedimento de reconhecimento, né? E provavelmente o enterro, o velório devem acontecer amanhã, assim que esse corpo for liberado. Agora, a família, eu sei que a mãe do Juan falou que ele não tinha desavenças, que ele não tinha inimigos, mas a polícia acredita que pode sim ter um envolvimento com o tráfico de drogas, porque foi, ao que tudo indica, foi uma execução. Né? Mas a perícia fez ali um monitoramento da cena do crime de forma bem superficial. Depois eles vão aprofundar e vão poder dizer realmente como eles morreram. Eles estavam bastante machucados, principalmente no rosto. Então a gente não sabe se houve aí uma agressão, né? Eles foram agredidos antes, depois levaram os tiros. Então assim, agora a perícia vai analisar tudo, a investigação vai prosseguir, porque mesmo a família não querendo saber quem fez isso e por que fizeram, a polícia precisa descobrir, precisa dar uma resposta, né? E tentar identificar e também prender os responsáveis pela morte do Juan e também desse outro rapaz, Elvert. Tá certo, Gisele, muito obrigado pelas informações. É esperar agora o trabalho da polícia para esclarecer o que realmente aconteceu, se há ou não o envolvimento do Juan e do outro rapaz com tráfico de drogas ou qualquer outra possibilidade. Está tudo em aberto, repito, é o trabalho da polícia agora investigar. Mas para a família aí, pelo menos para um lado, né, da família agora, porque tem um rapaz lá que precisa ser identificado ainda. Parte já está esclarecida.